Iniciando nossa oitava live da medicina do corpo inteiro. E dessa vez, pessoal, uma live a pedidos, né? A gente teve, eu e a Manuzinha, doutora Manu Rocha, minha amiga do coração, a gente fez várias lives e por pedido de vocês, a pedido de vocês, a gente está fazendo mais uma hoje, mais um bate-papo, para que a gente possa falar um pouquinho, desmistificar um pouco sobre os açúcares, né? Os perigos dos açúcares. E a gente vai conversar um pouquinho sobre açúcar, sobre adoçante, sobre quantidades que a gente deve ingerir ao longo do dia, ou se não deve ingerir. Então vai ser uma live muito boa, muito especial. A Manu vai já entrar aqui. Ela me mandou um vídeo agora há pouco, mostrando ela e a Belinha amamentando. Né? Eu também tive que deixar a pequenininha lá embaixo para poder vir conversar com vocês um pouquinho. E é assim, né, gente? A nossa vida de mãe, de médica, de difundora, né, do que a gente acredita, é isso. A gente tem que tirar um tempinho também para vir aqui conversar com vocês, para que tudo que a gente sabe, tudo que a gente acredita, consiga chegar um pouquinho aí na casa de vocês, né? Através de lives, através de... Opa! Ajeitar aqui. Através de lives, através de posts, através de vídeos, né? Essa é a intenção. Vamos esperar a Manu chegar. A Manu entrou. Vamos já convidar ela aqui. Olá! Oi, amiga! Boa noite! Boa noite! Bem-vinda mais uma vez! Pois é, menina, a melhor parte das nossas lives é que vira um papo gostoso, né? O pessoal depois chega e faz: ai, doutora, como é gostoso ver você e a Marina conversar. Eu digo: é que vocês não estão no telefone com a gente quando a gente se fala. Amiga, tu acredita que muita gente fala isso pra mim? Eu tô atendendo, as pessoas chegam, porque eu assisti uma live sua com a doutora Manu, é uma coisa tão engraçada, eu escutei a senhora falando isso, a Manu falando isso, é tão bom, né? É a sintonia que a gente tem, né, amiga? Então é sempre assim, assunto médico, assunto da nossa vida, qualquer assunto fica leve. Quando a gente fala de uma coisa que flui, né? Porque essa nossa... Peraí, deixa eu mudar esse filtro, porque essa hora a gente precisa de um filtro. Tô muito maquiada. Tá linda. Como é que tá a Belinha? Tá bem? Menina, eu fui obrigada a colocar o fone que ela de hoje que grita lá dentro. Que grita porque a bichinha gosta de comer, viu? E aí ela fica... A comida acabou na boca, não dá tempo de botar outra colher, não. Ela já tá gritando. Por isso que ela tá esbelta daquele jeito. Cheio de saúde, né? Tá, amiga, graças a Deus. Não troca uma frutinha. Ela não troca. A nutricionista até passou uns bolinhos funcionais, né? E assim, com aveia, ovo, banana, tudo muito naturalzinho, mas ela não troca fruta. Ela gosta da frutinha suculenta, geladinha, de se melar. É lindo de ver. Boa. Lindo. A Isa gosta dos bolinhos funcionais. Principalmente quando eu coloco cacau. Aí ela porque gosta, varia, né? É que eu não sei a quem ela puxou gostar de chocolate. Também não. Esses dias eu tava numa TPM louca e aí eu comi eu nunca como uma barra inteira daquele chocolatinho da Essential. Quem come aquela barra inteira é você. Menina, eu comi, eu fazia, meu Deus, por isso que a Marina come todo de uma vez. Aquela barra de chocolate, gente, da Essential. Não sei se vocês já comeram. É a melhor que tem. É deliciosa, é saudável, né? Isso é bom. Mas falando em saúde... Proteína isolada, xilitol, leite de coco e cacau, só. Maravilhosa. Saber ler rótulos, né, amiga? Pois é, e daí, falando, né, já que a gente tá falando disso, a gente decidiu, gente, tiveram muitas opções de live que vocês compartilharam, tanto comigo quanto com a Manu, né, e a gente escolheu esse tema, os perigos do açúcar, porque é um tema bem geral, né, amiga, bem global. Na verdade, a gente tá até pretendendo, né, falar de vários temas que as pessoas falaram pra gente, tentar fazer uma live por semana pra vocês, essa conversa gostosa sobre saúde, mas o açúcar é sempre, né, super pedido. As pessoas têm muita dificuldade em deixar de comer, não têm muita noção do tanto que ele é perigoso, né, porque é uma droga lícita.
né? Tá ali Gente, no para vocês terem supermercado, todo noção, como um pedacinho. e para vocês terem noção, o açúcar ele vicia mais até do que a cocaína. Ele não só vicia mais, como ele até mata mais. Quando a gente fala em matar mais, é porque as doenças que vêm decorrentes do excesso de açúcar são doenças crônicas que aceleram o processo de adoecimento, né? E isso é importante que vocês saibam, porque inclusive eu estava hoje almoçando com uma amiga. Aí chegou na casa, talvez ela esteja até assistindo essa live, mas eu não vou dizer o nome dela. Não vou dizer, eu estava almoçando na casa dela, aí chegou ela, acabou de chegar minhas farinhas saudáveis. Aí chegou, né? Ela, aqui, ó, o meu açúcar do coco, para eu fazer, quando eu tô assim, querendo um doce, aí eu faço um bolo com açúcar de coco e farinha de arroz. Eu disse, é doce do mesmo jeito. Mas não é açúcar do coco. Mas leia qual é o primeiro nome? Mas açúcar. Exato, mas é isso que eu falo em toda consulta, é tão engraçado, que as pessoas assim, mas o açúcar, a maioria do açúcar, não é da cana? É do coco, é da cana, né? Pois então, assim, o problema não é de onde ele vem, é a forma como ele foi feito, processado, o tanto de substância química que tem ali, né? E a gente tem que o primeiro passo para deixar o açúcar é a consciência e a informação, né? E o segundo, você busca ajuda, porque tem aí uma série de estratégias que ajudam a gente. O fato da gente não consumir açúcar mais não significa que a gente não come coisas com sabor doce. Não é verdade? Muito. A gente come, mas... E quer saber, depois que você desvicia, não sei se acontece com você, amigo, mas assim, teve uma secretária minha que fez uma vez o mesmo bolo. Um com açúcar e o outro com xilitol. Não, aí ela fez, eu duvido que a senhora adivinhe qual é o bolo que tem açúcar. Eu não consegui engolir, eu cuspi. Ficou ruim, enjoativo, amargando, porque minha língua não gosta mais, o paladar mudou, né? E eu não sou nem louca de viciar de novo o meu paladar no açúcar. É exatamente, gente. E aí, o nosso paladar, a língua, né? Ela tem as papilas gustativas que são responsáveis pelo sabor. E cada porção da língua é responsável por um tipo de sabor, amargo, doce, cítrico, enfim. E como é que a gente bloqueia um deles, aumentando o outro? Por que eu estou dizendo isso? Então, se você quer diminuir a sua vontade de doce, você tem que aumentar a ingestão de alimentos cítricos e alimentos amargos. Do mesmo jeito, quanto mais você come doce, menos você quer alimentos amargos e alimentos cítricos. Então, a pessoa que é muito viciada em doce, ela não consegue tomar um suco de limão, ela não consegue comer um abacaxi ou uma fruta cítrica sem colocar açúcar. Achar azedo demais, eu me lembro como hoje eu só tomava café preto adoçado. Não era açúcar, mas era adoçado, né? E eu me lembro como hoje eu fazia, amiga, a única coisa que eu ainda não consegui deixar de adoçar foi o café. A Marina passou a tomar café puro antes de mim. E aí ela fez, amiga, mas é tão gostoso, você aprende a saborear o sabor do café, porque quando você adoça, você não sente o sabor da comida. E aquilo ficou na minha cabeça, eu disse, acho chique, agora eu vou tomar café preto puro. Tomava fazendo careta. Mas aí depois eu me peguei desejando sentir o sabor do café, o cheiro do café. E quando você desvicia o seu paladar do açúcar, é impressionante como as outras comidas, elas são mais saborosas. A gente aprende a degustar mesmo, né? E isso que tu falou é muito interessante da gente falar, né? Porque o que é mais importante, gente, não é a gente falar, é a gente dar o exemplo. Como assim? Tava eu e a Manu tomando café. Aí tá lá, eu tomando cafezinho preto sem açúcar e a Manu adoçando. Aí a Manu olhou. É bom, mas ela tá tomando, então é melhor ainda. Então o exemplo, isso eu falo para os nossos filhos, né, amiga? Porque sem sombra de dúvida. Dar o exemplo é muito melhor do que você simplesmente falar, não toma açúcar, não coma açúcar, mas dê um exemplo. Isso em casa, a gente que tem filho pequeno, né, é uma coisa interessante da gente fazer. Mas, falando de açúcar, amiga, e aí? Açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar do coco, açúcar refinado, e aí?
tem que tirar Diz o aí. nome açúcar. Gente, você acredita que eu atendi uma paciente hoje? A última paciente que eu atendi antes da nossa live, eu estava atendendo aqui desde cedinho. Que caso, assim, tava um samba do crioulo doido a saúde dela, sabe? Foi um problema que foi levando a outro, que foi uma coisa que a gente pega sempre, né? É a nossa rotina. Mas ela me falou, eu começo perguntando como nasceu, se a mãe dela teve alguma intercorrência no parto, né? A via de parto, problemas na gestação, se ela sabe dizer que a mãe dela teve algum problema na gestação, a história dela também na maternidade, e pergunto se ela mamou leite materno exclusivo até quanto tempo. E ela disse, não, a minha mãe disse que comprava aquele açúcar do mais branquinho, misturava com leite pó, que era a orientação que tinha na maternidade naquela época. Eu já comecei a ficar nervosa no começo da consulta, vai me subindo uma raiva. Porque assim, não foi, óbvio que não foi um mal consciente, né? Foi a informação que passaram. E a modernidade, as empresas e etc, e o mercado foi divulgando uma série de falsos benefícios que ninguém sabia a longo prazo o que aquilo ia trazer. E aí a gente está vendo uma geração, né, aí muito doente, toda inflamada, cheia de doenças crônicas, doença autoimune, né? E quando a gente fala no açúcar, gente, as pessoas só pensam em diabetes, né? Os distúrbios de açúcar no organismo geram inúmeras doenças. As pessoas não sabem que, por exemplo, que o Alzheimer ele ocorre devido aos distúrbios de glicose no cérebro, né? É o diabetes tipo 3, exatamente. A SOP ocorre pela resistência insulínica, né? O açúcar, os carboidratos simples que são metabolizados no nosso organismo. O Andrezinho estava aí na nossa live, tem que falar da SOP. Nosso professor. Endometriose, tá, gente? Todo tipo de doença crônica e doenças autoimunes. Né? Porque E o câncer. O tanto que o açúcar ajuda na proliferação do câncer. Exatamente. O açúcar é alimento. O açúcar Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Tudo que a gente alimenta cresce. Tudo. Isso para tudo na vida. Então, se você... Até para algo sentimental, né? Algo que se alguém falou mal de você, você alimentou aquilo vai crescer dentro de você. Então, se crescer uma célula cancerígena e você alimenta ela, como você alimenta a célula cancerígena? Com açúcar. A maioria das células de câncer, gente, elas têm receptores para insulina e para glicose na superfície. Então, quanto mais açúcar, mais glicose, mais insulina, mais a célula vai crescer, se desenvolver, mais ela vai estimular a célulazinha do lado a virar cancerígena. E aí é aquela bola de neve, né, amiga? Fora a disbiose intestinal que gera... Candidíases de repetição, infecções urinárias, né? Porque muitas doenças... Eu gosto de fazer um esqueminha do intestino, eu digo muito para os meus pacientes, o intestino é uma muralha com várias catracas, né? E essas catracas, elas têm que ser seletivas para pessoas boas. Quando essas catracas dão defeito, quando elas não têm uma manutenção, né? Quando elas estão emperradas, enferrujadas, mal cuidadas, elas vão diminuir a sua seletividade e terminar deixando passar gente ruim para dentro do seu sistema. Essa gente ruim vai andar ali no teu rio de água corrente, que é o teu sangue, inflamando você inteira. E o nosso intestino tem uma camada de muco, uma camada de bactérias que correspondem a 2 quilos do nosso peso e tem que estar equilibradas entre si, né? São bilhões de bactérias probióticas, né, que tem que estar equilibradas com a ingesta de água e fibras, e uma camada de células. E o açúcar gera um desequilíbrio nessa camada de bactérias, né, diminuindo a imunidade do paciente. Então, vejo tanto que ele atinge a questão do câncer mesmo, né, ou toda vez que você consome um excesso de carboidrato simples, ele vai ser metabolizado como açúcar no teu pâncreas. Seu pâncreas vai liberar um excesso de insulina. Acontece que o pâncreas não libera só insulina, ele está liberando também fator de crescimento, né? Que vai auxiliar no crescimento de células defeituosas. Então, para vocês até entenderem, né? A gente come açúcar ou carboidrato simples que vira açúcar, como a Manu falou. O pâncreas vai lá, libera a insulina. Aquela insulina serve para quê? Ela serve para retirar o açúcar do sangue e colocar dentro da célula. Esse açúcar dentro da célula, ele pode servir para 2 coisas. Ou ele vai ser estocado em forma de gordura, ou ele vai ser utilizado como fonte de energia. Porém, quanto mais insulina a gente tem e mais açúcar a gente come,
associado a estresse crônico, ao invés do corpo usar aquele açúcar dentro da célula como fonte de energia, o corpo acaba estocando. Isso vai gerando um acúmulo de gordura, principalmente visceral e subcutânea, gente, que é uma das maiores causas de inflamação crônica, subclínica e de doenças crônicas que existem. E isso é ocasionado não só com açúcar refinado, né, amiga? Não só com açúcar branquinho. Exato. Com açúcar demerara, com açúcar mascavo. Todos os nomes açúcares. Tudo que tem açúcar. Você sabe Mas, amiga, perguntaram aí o adoçante. Estévia, xilitol, eritritol. São os adoçante melhores, né? artificial, os adoçantes artificiais, né, tem a mesma função, gente. Já foi mais do que comprovado que os adoçantes artificiais, eles causam um desequilíbrio intestinal, né, eles alteram a microbiota intestinal e eles estimulam o crescimento de bactérias que aumentam a resistência insulínica na célula. Quando a célula está resistente à insulina, o pâncreas vai lá e ele entende que a insulina que ele está mandando não está conseguindo tirar o açúcar do sangue. Então, ele começa a mandar mais insulina, e você tomando mais adoçante. E o pâncreas mandando mais insulina por conta desse desequilíbrio intestinal aí, com o aumento de bactérias que aumentam a resistência à insulina. E mais insulina faz o quê? Pega açúcar e estoca como fonte de gordura. Estoca como gordura dentro do corpo. Então, adoçante também cortado, né, amiga? Existe uma... Sim. Artificiais. Sim, sim. Que são sucralose, aspartame, né? Ciclamato. Exatamente, né? Ainda tem essa, né? Você saber qual é o adoçante que é adequado. Existem também muitas formas naturais de adoçar, né, os alimentos. Existe uma graduação. Estavam perguntando aqui, retirar o açúcar completamente, né? Não vai dar dor de cabeça? Vai, gente, porque é uma abstinência. Igual droga, abstinência de droga, né? Então, o seu corpo, ele tá ali dependente daquilo. Você tem que ter algumas estratégias para te auxiliar nesse caminho. Não dá para você comer açúcar demais todo dia e tirar de uma vez, você vai passar mal mesmo. Você vai ter tremor, dor de cabeça, mal-estar, né? Então, vai fazendo uma graduação, vai trocando o tipo de sabor doce. Estão dizendo que o som da doutora Marina tá cortando, mas eu tô ouvindo tudo. Tá ouvindo, amiga? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Também. Às vezes é a internet da pessoa, né, que falha. Então, assim, é uma graduação, existe um caminho a ser seguido, né? A minha história com o açúcar foi devagarzinho. Eu fui me informando, vendo que aquilo não servia, que aquilo realmente era um veneno para minha saúde. Eu, que já falei algumas vezes, até em live com a Marina, que tenho doença autoimune da tireoide, que tive outras manifestações de autoimune, nasci com o intestino preso, tinha dificuldade desde criança do intestino funcionar, né? E fui criada no açúcar e no leite em pó da vaca, com validade estendida, cheia de conservantes. Então, eu era extremamente passado negro. Pois é, menina. Olha, eu digo que ter me tornado uma médica diferente salvou a minha vida, viu? Que eu poderia mesmo estar em cima de uma cama agora, né? Eu atendo mulheres mais jovens que eu, numa situação que, Deus do céu, é impressionante. E é a frase que eu sempre digo no final das minhas consultas. No final de tudo, é muito simples. Comida de verdade, comida natural, aquilo que a gente sempre fala, né? O peixe morre pela boca. O peixe morre pela boca. Literalmente, né? Tudo que você pega aqui de fora, que você coloca aqui dentro, vai nutrir ou desnutrir o teu corpo, né? Então eu digo muito, gente, você tá com o cérebro desnutrido, você tá com teus órgãos, eles estão falhando, pifando, a gasolina não tá funcionando. Porque tem uma série de substâncias que você coloca aí para dentro que estão te inflamando, que estão sujando o seu organismo. E o açúcar é uma delas. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma palestra aqui em Maceió. Eu estava falando para várias mulheres e me chamaram para fazer uma palestra sobre o corpo do verão, né? E eu digo, gente, o corpo do verão, ele exige saúde, porque depende do conceito que cada um tem do corpo do verão. Para mim, o corpo do verão é um corpo hidratado, uma pessoa disposta, né? Uma pele bonita, sem marcas, sem espinhas, sem oleosidade, sem estar ressecada, um cabelo brilhoso, um peso bacana, né? O açúcar, para quem não sabe, também atrapalha
a organização, falando de uma forma que as pessoas possam entender, atrapalha a organização das fibras de colágeno, né? Então, assim, envelhece demais. Envelhece. Aí você gasta dinheiro com botox e fica reclamando que sua pele tá flácida. E chega no consultório. O botox dura pouco. Foi a botox adulterado que aquela médica lá colocou em mim. É o que mais fala. Ela diluiu. Só dura 2 meses. Diluiu. Tá lá, amiga. Açúcar. Amiga, falando, tô até vendo que tá aqui na live, porque falando nisso, teve uma parente minha muito amada. Ela aqui com brigadeiro, ó. Comendo brigadeiro na minha frente. Eu não como açúcar, não. Eu digo, tu não come não açúcar, né? Até acabar de fazer uma plástica. Fez plástica no rosto inteiro, peito, né? E aí, não, mas o meu médico disse que só não pode comer frutos do mar. A única coisa que não pode comer é frutos do mar. Menina, eu morrendo. Seu médico não entende disso. Ele entende da plástica, que por sinal ficou super bem feita. Agora, da alimentação, ele já mostrou que não entende. Eu fiquei com taquicardia, né? Porque a gente, quando é médico e a gente é da família, a gente tem que ficar... A gente só fala quando a gente é chamado. Se pedirem a sua opinião, você dá, senão você fica quieto. Mas aquilo ali me deu até azia. Eu passei o dia todo dizendo, pelo amor de Deus. Né? Mas, enfim, não pediu minha opinião, não me perguntou, né? E se privou de comer o camarão. Eu, depois da minha cesárea, no mesmo dia, estava ali comendo meu camarão. Tava ótimo, cesárea, cirurgia de grande porte, né? Então, assim, as informações, elas estão um pouco antiquadas, demoram mais para se propagar. Uma informação nova na medicina demora mesmo até que todo mundo fique sabendo, mas a gente não pode estar falando daquilo que a gente não sabe. E o açúcar é péssimo para cicatrização, é péssimo para a pele, né? Eu lembro que quando eu troquei o meu silicone há uns 2 ou 3 anos atrás, eu cheguei na mesma hora de uma outra paciente que ia se operar, e ela ia operar daqui do pescoço até o joelho. Ela ia fazer, sabe? Tudo. Eu disse, nossa, corajosa. E foi uma cirurgia super longa. E quando eu saí da cirurgia, chegaram para mim, a comida que me trouxeram no hospital foi pão, queijo, iogurte, café com leite. Eu fiquei tão nervosa, fiquei apavorada. Eu disse, quem passou isso aqui? Não, nutricionista das partes. Moça, não pode não isso aqui, você passar para uma pessoa que saiu de um pós-operatório, de uma cirurgia plástica, que é uma cicatrização maravilhosa. Eu tô preocupada com a senhora aqui do quarto vizinho, que já veio operar inflamada, porque estava gordinha, né? E ainda vai comer isso depois, quando o ponto dela abrir, quando a cicatriz ficar feia, toda torta, né? Quando o resultado da cirurgia não for adequado, ninguém vai estar olhando esses detalhes, né? Então, falta muito esse olhar para as pequenas coisas, porque, gente, o muito é a soma de vários poucos. Todo o processo de adoecimento é um negocinho aqui, um negocinho aqui, um negocinho aqui. Essa paciente que eu atendi hoje estava com ferro lá em cima, que eu falei da história do açúcar branquinho, assim que nasceu. Ferro lá em cima, ferritina boa, super anêmica no hemograma. Não mandaram eu tomar anticoncepcional contínuo para ficar sem menstruar, porque eu estava muito anêmica, eu já tomei 12 ampolas de ferro na veia. Eu fui ficando tão nervosa no mundo. Eu disse, meu amor, você não consegue aproveitar o ferro. Você está com ferro, olha aqui o ferro no seu sangue. Você só não usa ele porque você está muito inflamada, né? É a anemia da doença inflamatória. O ferro está aí, a ferritina está aí, mas você está super inflamada. E aí você não tem como sustentar esse ferro. Não é deixar de menstruar. Está causando outro problema. Ó, tava um negócio assim, ó. É triste.